Esse é o programa Visão Web TV, Economia Criativa. Meu nome é Adolfo Melito e eu estou aqui hoje recebendo o Henrique Stetter, que é o especialista na área de ações, mercado de capitais. O Henrique vem de uma experiência muito importante em bancos de investimento internacionais e hoje atua na Guide. Henrique, seja muito bem-vindo. A ideia é nós conversarmos aqui hoje no programa Economia Criativa a respeito de um tema que está sendo bastante demandado pelo mercado, né? Mas você não vai falar de como investir em ações, nem falar sobre tutorial. Você vai falar sobre a questão do contexto geral do que está acontecendo na economia e por que esse mercado está crescendo tanto. Fala um pouquinho da Guide e da tua atuação na Guide. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Adolfo. É um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouquinho mais sobre mim, né? Assim, eu de fato trabalhava num banco de investimento estrangeiro, já na mesma área que eu trabalho hoje, né? Que é a Research. Então, a gente lá nesse banco a gente cobria alguns setores específicos da bolsa. Então, era o setor de bebidas, agronegócio e alimentos, né? As empresas listadas na bolsa que faziam parte desses setores eram que a gente olhava no dia a dia, né? Pelo menos o meu time dentro do banco. E não só para o Brasil, né? A gente olhava, na verdade, para a América Latina como um todo. Agora, na Guide, né, é o time que eu faço parte já há um pouco mais de um ano, eu também trabalho nessa área, mas já olhando apenas para o Brasil, mas para todas as empresas listadas, né? Pelo menos as principais grandes empresas, né? Pelo menos as que fazem parte do Ibovespa e algumas outras também. Então, hoje, aqui é o nosso objetivo, né? Pelo menos da minha área, é dar recomendações, chegar, né, nos nossos clientes através de estudos que a gente realiza, né, e obter as melhores recomendações para que eles possam fazer os melhores investimentos ao longo do ano, quando se trata, né, de bolsa, de investimento de fato em empresas listadas na B3. Bom, e falando sobre a Guide é uma corretora, né, uma corretora bastante conhecida no meio, uma corretora que tem já uma história expressiva no mercado, que oferece, né, diferentes serviços dentro do seu universo, né? O universo de corretora cada vez mais se expande, oferece cada vez mais oportunidades, e a Guide busca estar presente em todas elas, né? Então, possui uma força de venda massiva, interna, que a gente pode conversar até um pouco mais depois, mas o objetivo da empresa, de fato, né, da Guide, é oferecer todos os serviços disponíveis no mercado aos seus clientes, né? Então, acho que é mais ou menos esse o grande objetivo, está sempre presente através do seu amplo poder, né, de força de venda, através dos seus assessores, e sempre oferecendo as melhores oportunidades ali para os seus clientes. Você estava contando agora há pouco um pouquinho sobre esse crescimento espantoso do mercado de ações. Fala quais são os números que você teve no crescimento de 2015 para cá. O que está acontecendo? O número de investidores, o volume de ofertas, o valor total negociado por dia? Não, de fato, o crescimento massivo, né? Assim, o crescimento, de fato, ele é exponencial ao longo desses últimos 6 anos, né? A gente estava até falando, o número de investidores na Bolsa saíram ali de 500, 600 mil, né, mais ou menos, nesse período de 2015, para atingir mais de 3 milhões em 2021, logo no começo do ano. Volume negociado, né, a gente estava falando também algo que saiu próximo de 6 bilhões, né, por dia, volume médio negociado na Bolsa, e fechamos, né, a B3 divulgou janeiro de 2021 já com um volume negociado próximo dos 37 bilhões. Né? Isso mostra como o nosso mercado tem crescido. De fato, as corretoras cada vez mais, né, possuem a necessidade de fazer grandes investimentos para suportarem esse nível de crescimento, né? Que o crescimento vem de todos os lados, seja através do número, né, esse número expressivo de investidores entrando na Bolsa, mas também não só isso, conversando também com, né, cada vez mais o fluxo maior que envolve esse número maior de investidores na Bolsa, e você tem que estar preparado com tecnologia, com investimentos na área de desenvolvimento, você tem que ter braço também para suportar tanta gente, né? É necessário ter mão de obra. Então, de fato, bom, não é simples, são investimentos fortes que têm que ser feitos, o mercado tem se desenvolvido cada vez mais, a competição também está alta, né? Hoje temos muitas corretoras no mercado oferecendo serviço de qualidade. Então, enfim, é um mercado que está em pleno desenvolvimento, tem muito espaço para crescer, no meu ponto de vista, mas estamos no meio da curva ali de desenvolvimento, sem dúvida.
E a Guide tem uma história muito importante, né, do ponto de vista de como ela nasceu, como ela foi investida. Hoje tem uma participação do capital estrangeiro, é uma das Big Uhum. Five, uma das grandes 5 empresas aqui nesse mercado. Então, ela tem uma referência muito positiva. É, quando a gente fala em atendimento a um número cada vez maior de clientes, me vem à mente o seguinte: é claro que o cliente quer ser atendido da forma que ele escolher ser atendido, né? Então, ele vai atender por Exato. telefone, vai falar com você, vai falar com os analistas da Guide, vai falar Uhum. via a home broker e vai falar também através de uma assessoria, né? Eu tenho a impressão que existe em cada grande organização como a Guide um grupo de pessoas que está conectada, que são agentes preparados para falar com o investidor, tem uma carteira de clientes, né? Como é que funciona isso no Isso. caso de vocês? Não, perfeito, Adolfo. É isso mesmo. A gente hoje busca oferecer de todas as formas. A maneira que o cliente buscar, Ok. né, encontrar a corretora, ele tem que encontrar. E isso, putz, em todos os sentidos você pode imaginar, seja através de redes sociais, seja através, né, dos segmentos que nós oferecemos. Hoje em dia nós temos uma diversificação muito grande, né, em termos de força de venda da Guide, né? Então a gente tem, por exemplo, funcionários Guide de fato, né, que é a nossa força interna de venda. A gente possui, nós figuramos atualmente, né, entre o top 3 em termos de número de agentes autônomos também ligados à Guide, né? Bacana. Então, é super importante, né? Uma força de venda que, assim, é essencial para o nosso modelo de negócio, né? Para encontrar os clientes, trazer para cá. O nosso forte na Guide é o modelo, de fato, de assessoria, né? Uhum. O cliente, ele, de fato, encontra na corretora uma tranquilidade maior em fazer seus investimentos, porque ele sempre vai ter alguém ali do lado pronto para auxiliar, né? O crescimento atual no número de agentes autônomos é elevado e nossa expectativa para 2021 é manter esse número se elevando cada vez mais. A gente não tem esse viés, né, de apenas fazer um investimento forte no nosso digital, que também é o terceiro modelo, Uhum. né, dentro da Guide que eu comentei. Os dois primeiros, força interna, agente autônomo, e também o digital, né? Hoje Uhum. Uhum. tem também o serviço próprio, né? Você pode fazer um serviço self-service, então você pode entrar ali na plataforma da Guide, buscar o seu investimento, né, diretamente, você vai encontrar as diferentes oportunidades com a descrição exatamente do que se trata, enfim, e fazer por si só. Né? Então, hoje, se você busca ter algum especialista do seu lado te auxiliando, tem o agente autônomo, tem a nossa força interna de venda, mas se você quer fazer seu investimento direto, também tem a nossa plataforma que te permite fazer isso. Isso é E bem cada vez bacana. mais é necessário, né? É necessário fazer um grande investimento na parte digital para ter essa sustentação, né? Para essas pessoas que estão buscando fazer investimento direto, mas sem perder, né, o grande enfoque da companhia, que são os agentes autônomos, né? Que é de fato da onde nós possuímos um grande diferencial atualmente no mercado. Bom, o Henrique tem um desafio que é exatamente ele tratar com vários segmentos de negócios diferentes. Quer dizer, na prática, hoje até o próprio investidor, né, muitas vezes ele fala assim: puxa, eu tenho preferência por tal setor, né? Ah, eu gosto de Sim. tecnologia, eu gosto de telecom, eu gosto de produtos no segmento de varejo, etc., né? Então, é um grande desafio. Eu queria comentar pelo seguinte: há uma quantidade grande de lançamentos de novas empresas, né, que fazem abertura de capital na B3, na Bolsa. Isso aconteceu muito forte em 2007, voltou a acontecer um pouco ano passado, a expectativa é que seria até maior, né? E a gente vê Uhum. dois movimentos. O movimento que é feito de lançamento de ações aqui no Brasil, pela B3, né? E o lançamento de ações que são feitos fora do Brasil, que agora também estão disponíveis no Brasil. Por exemplo, cito a XP, a Stone, né? E a gente fica depois discutindo se a Lynx vai ser comprada pela Stone ou pela TOTOS, né? Esse Com mercado está certeza. bastante movimentado. Sim. Fala um pouquinho para nós que tipo de produto que hoje o cliente de uma corretora ele pode Uhum. encontrar, ele pode comprar ações aqui no Brasil, ações de empresas brasileiras fora do Brasil. Quais são os Uhum. produtos que você tem disponíveis para esse investidor? De fato, o mercado evoluiu muito nisso, Adolfo. Até em outubro do ano passado, teve uma mudança de norma super importante, né, que ocorreu ali na CVM. A B3 também teve que se preparar para isso, É. onde qualquer investidor,
sem que seja, né, investidor qualificado como era necessário anteriormente. Para ser investidor qualificado, você tem que ter mais de 1 milhão investido na bolsa, tem que atestar para isso, enfim. Então, hoje, qualquer pessoa que tem dinheiro na bolsa consegue fazer aquisições de empresas listadas lá fora. Isso é super interessante, através dos seus recibos, né, as famosas BDRs. Então, hoje você consegue investir nessas empresas brasileiras que optaram, né, algumas delas que optaram por fazer a listagem lá fora, você consegue investir em empresas que são, né, de outros países, são listadas nos Estados Unidos. Então, abriu um leque de oportunidade muito grande, né? Conforme o mercado vai evoluindo, cada vez mais a gente vê também emissões de ofertas de fundo imobiliário, né? Antes a gente tinha muita restrição quanto ao fundo imobiliário, até a liquidez era baixa, você não conseguia fazer grandes movimentações ali que você já causava distorção no preço, né? Sem contar, cada vez mais temos IPOs sendo realizados aqui também no Brasil e ampliando, né, cada vez mais essa gama de oportunidades de investimentos de empresas brasileiras e listadas aqui, né? Então, de fato, se você compara a evolução do mercado, não se restringe apenas ao número de investidores, ao volume negociado, mas também a evolução do mercado conversa com essa maior oportunidade de diversificação de investimentos. Cada vez mais você consegue, de fato, investir no que você quer investir, não no que o mercado te oferece para investir, né? Acho que esse que é o grande ponto. E nessa modificação, esse aumento de número de ofertas, de novos segmentos, etc., etc., me vem uma dúvida. Você comentava a respeito do perfil dos investidores, são investidores mais jovens, né? Que estão influindo para a bolsa, fluindo para a bolsa, e naturalmente deve ter uma preferência por, deve ter uma preferência não, são valores investidos unitariamente menores, né? Que tipo de preferência esses novos investidores têm? São as empresas tradicionais? São os novos IPOs? São empresas de tecnologia? Dá para fazer uma análise? Olha, assim, de fato, isso que você citou é super interessante porque conversa com a evolução do mercado que a gente estava falando agora, né? É um gancho interessante porque a evolução do mercado, de fato, decorre atualmente, até um estudo divulgado pela B3 que nós tivemos a oportunidade, né, de obter há pouco tempo atrás, informava que o mercado de fato está crescendo de maneira acelerada e quem está entrando na bolsa de maneira majoritária são os jovens, são pessoas que, né, possuem investimento ali variando da casa dos 18 aos 35 anos e com um ticket médio muito menor do que naturalmente as pessoas, né, que estão há mais tempo, aquelas pessoas com investimentos maiores possuíam. Então, esse o novo perfil da Bolsa, né, do desenvolvimento da Bolsa é esse. A gente está acompanhando cada vez mais jovens com investimentos menores. E, bom, essa é a parte concreta que nós temos, tá? Essa é a parte concreta. Agora, traçar um paralelo exatamente em qual tipo de empresa que eles estão investindo é um pouco difícil pôr a mão no fogo quanto a isso, mas é natural que as pessoas também sintam mais confortáveis em investir em empresas que eles conhecem, né? Claro. É natural. Então, o jovem tende a conhecer mais empresas de tecnologia, né? A pessoa com mais idade tende a conhecer, por exemplo, mais empresa de energia, né? Natural que a gente veja pessoas que estão na bolsa há mais tempo citar com a maior naturalidade do mundo algumas empresas que são super pequenas de energia, que estão há tanto tempo operando no interior do fim do mundo. Isso daí é normal a gente ver. Então, acho que tem essa relação. Tem essa relação. Só que eu não consigo comprovar através de dados. De alguma forma, o investidor de ações, ele começa talvez a fazer a sua própria seletividade, tipo de ações que ele gosta de investir, e esses investidores que investem em ações de companhias energéticas, etc., eles buscam mais a questão do dividendo, né? E tem uma pegada interessante do dividendo. Se você tem um mercado lá embaixo, você compra o máximo de ações que pagam dividendo, o retorno sobre aquilo que você comprou é muito maior, e a valorização vem em contrapartida também. Mas eu queria comentar sobre uma questão que envolve as chamadas pequenas ofertas. Na realidade, não é bem pequenas ofertas, são a chamada Bovespa+, né? Que foi uma regulamentação que saiu aqui em São Paulo, aqui no Brasil, no ano de 2003, se não me engano, durante muito tempo ficou meio lá parado, né? Não tinha muitas ofertas, porque eram investimentos de valores menores para empresas menores, né? E que tinha pouca liquidez. Então, basicamente, 70% era vendido para investidores de fora. E as empresas não se motivavam, porque tem um custo muito alto para você entrar e tudo mais. Em 2014, o governo veio e trouxe uma vantagem para esse mercado. Ele disse o seguinte: olha, para todo mundo que investir nas ofertas menores, empresas que faturam até 500 milhões de reais,
e tem um valuation, uma valorização, uma avaliação para efeito de lançamento de até 700 milhões de reais, elas vão estar isentas do imposto de renda, ganho de capital, né? Se você comprar uma ação e você vender daqui a pouco ganhar 100%, você não paga nada de imposto. Isso começou a vigorar em 2014. Eu não sei qual foi o resultado disso. Depois eu vou te complementar um outro ponto, porque são outros produtos que estão vindo a partir daí. Mas a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: com esse valuation de 700 milhões de reais, como é que você vê esse teto, né, para as empresas que estão aparecendo agora, especialmente de tecnologia, né? Sim, com certeza. É uma pergunta bastante interessante, sim, Adolfo, porque, assim, de fato, a gente está tendo muitas ofertas vindo ao mercado, só que esse teto, ele acaba sendo baixo mesmo quando a gente olha para as empresas menores que estão vindo, né, na Bolsa. Sim, Então, você sim. pega, por exemplo, no ano passado, eu honestamente não sei se teve alguma empresa, até acredito que não, que tivesse um valuation abaixo de 700 milhões. Tá? Até as ofertas sim, as ofertas de fato tivemos algumas abaixo de 500 milhões, algumas poucas, mas tivemos. Mas o valuation abaixo de 700 fica muito restrito. Você pega as empresas recentes, né, que fizeram IPO, mesmo enfim, algumas que hoje é um pouco difícil a gente enxergar dessa forma. Mas tivemos no ano passado a empresa levantando, né, 300 milhões com se não me engano, a Priner, enfim, algumas pequenas que acabaram sendo listadas, mas não se adequando a essa restrição que, por consequência, né, acaba limitando um objetivo que era bastante interessante, né, desse investimento, fazer como se fosse um IPO, pré-IPO, né, assim, a gente até chegava a falar sobre isso há algum tempo atrás, uma empresa que conseguisse, através do Bovespa+, capitalizar, né, e, posteriormente, de repente, até realizar uma oferta maior quando tivesse já, né, com uma capacidade de investimento mais relevante. Mas, de toda forma, o conceito é um conceito que sim me agrada, é um conceito que a gente tem uma necessidade para abrir como oportunidade para essas empresas. É claro que com o cenário atual, né, de taxa de juros, Selic a 2%, fica mais favorável para que essas empresas consigam se capitalizar muito mais favorável do que era em 2015, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas, de toda forma, eu acho que existem alguns meios que poderiam facilitar com que o mercado ficasse ainda mais ativo, né, nesse sentido. Dentro desse pacote, aparentemente, existem alguns produtos que não são apenas ações, né? Então, nós vimos surgir no mercado fundos de investimento imobiliário, que fazem lançamento através da B3. Vimos também os fundos de investimento em participações, eventualmente algum fundo que a gente não está captando aqui agora, que quando você investe nesse fundo, ele está dentro dessa característica desta lei de 2014, automaticamente você não paga, naturalmente, o ganho de capital. E isso é um benefício muito grande, particularmente para quem investe nesses mercados. Eu comento isso porque o mercado de capitais, o mercado de financiamento para a parte imobiliária no Brasil, ele atende muito bem as empresas de grande porte e atende muito pouco as empresas de médio porte. A gente tem falado bastante sobre isso. 40% do mercado, alguns consideram até mais, 70% do mercado, são empresas que têm pequeno porte, médio porte e que não conseguem financiamento bancário, né, por questões aí várias, né, em função das limitações que os bancos têm. E se o mercado de capitais tem essa atratividade, evidentemente é um ponto muito favorável, né, porque a gente tem um financiamento a imóveis, a compra de imóveis muito farto no Brasil. Você vai em qualquer lugar, você tem financiamento para você comprar casa, né, ou comprar um apartamento Perfeito. novo, etc, etc. Só que se você não produz, se você não financia a produção, você não tem produto para vender depois, né? Então, se você identifica na Guide alguma movimentação de investimentos nesta área de fundos imobiliários, você percebe isso hoje no mercado? Sim, percebo, sim, Adolfo. A gente tem acompanhado, até aqui internamente, um trabalho sendo feito de maneira excepcional, até, né, pelo Luiz Gustavo Pereira, que tem capitaneado aqui internamente esse movimento. A gente tem participado de emissões e, assim, querendo ou não, é um mercado que ainda está em desenvolvimento, né?
se você compara o que a gente enxerga hoje no segmento, já é uma evolução muito expressiva com os últimos anos. Uhum. Internamente, isso também é uma verdade. Aqui na Guide também internamente, a gente participando agora cada vez mais de emissões, mas de toda forma, há uma dificuldade ainda, né, quando se trata de emissões menores, né? Então há ainda uma dificuldade até por conta da liquidez. É um mercado que, quando você compara com o mercado americano, é interessante o que acontece. Lá o mercado americano, fundo imobiliário, a gente já acompanha, já é um mercado maior, né, do que o mercado de ações como um todo, enquanto a gente tem uma divergência muito grande nesse sentido aqui no Brasil. Uhum. Então, sim, é algo que a gente tem acompanhado, né, até um desenvolvimento do próprio mercado, nível de divulgação de informações melhorando bastante, que é super necessário, né, para conseguir também novas emissões. Hoje a gente tem um trabalho de algumas pessoas que contribuem para esse nível de divulgação, seja através, né, das próprias emissões, cada vez mais entendendo o perfil dos investidores que buscam ali, né, essas oportunidades, mas também tem um trabalho massivo de pessoas envolvidas nas redes sociais que distribuem cada vez mais o conceito do porquê é interessante fazer investimento em fundos imobiliários, né? E é um setor que é amplamente que o grande volume de investimento é realizado por pessoas físicas, né? Se não me engano, de 60 a 70% dos investimentos em fundos imobiliários hoje é de fato realizado por pessoas físicas. Você tem algumas vantagens, né? Ali de fazer esse tipo de investimento, né? Isenção, por exemplo, no dividendo, né? Previsibilidade também no pagamento desses retornos, o que pessoa física adora escutar, né? Saber que vai ter um Uhum. investimento sendo realizado e que vai receber enfim, 7%, né, ao ano, o que, quando você compara com o CDB, como a gente estava falando, né, já tem uma atratividade muito maior. Então, o mercado como um todo está em desenvolvimento. A partir, né, se não me engano, foi dezembro do ano passado, se não me falha a memória, dezembro do ano passado, que a B3 permitiu, por exemplo, começar, né, a alugar as cotas de fundo imobiliário para você conseguir shortear também, né? Então, assim, cada vez mais coisas que já acontecem com mais naturalidade no mundo de ações começam a ocorrer no mundo de FIIs. É algo que a gente tem trabalhado nesse processo de desenvolvimento internamente também. Você citou um ponto bem importante, porque quem investe em ações tem uma percepção de risco bem maior do que quem investe em fundos imobiliários, que tem um risco também, não é uma renda fixa, né? É uma renda variável. Se o Uhum. empreendimento imobiliário não der o retorno que você espera, você pode até perder, né? Mas Sim. você tem razão, quer dizer, acho que existe uma percepção de risco menor e atratividade maior para esse tipo de investimento. Olhando para um mercado que talvez vocês não acompanhem, né? Eu só queria aqui provocar, porque nós fazemos parte do mercado de crowdfunding de investimento, o equity crowdfunding, né? Nós Uhum. participamos de toda a elaboração desse modelo aqui no Brasil desde 2014, né? Aliás, começou a operar no Brasil antes de operar no mercado americano, que começou em 2016. É claro que lá eles deslancharam bastante, nós estamos aqui numa fase na expectativa de novas reformas para a instrução da CVM, para alavancar um pouco mais esse mercado. Só para dar um número para você verificar que você pode ficar bem orgulhoso dos números da B3, porque nós temos aqui, fizemos cerca de 120 milhões a 150 milhões de fundo de crowdfunding para o setor imobiliário, que uma parte Tá. está dentro da CVM, uma parte não está, mas assim, a gente está considerando esse valor como total, tá? Uhum. Tem cerca de 80 milhões a 100 milhões no investimento de startups, que também é um mercado importante. Agora, quando você faz a comparação, qual seria o tamanho do mercado de startups aqui no Brasil, que é o que a gente mais foca, né? Seria, sei lá, R$ 1 bilhão, né? Porque seria 2% dos IPOs que você tem no mercado. Se você pegar IPOs esse ano, você vai calcular 2%, você vai ver que está acima de 1 bilhão. E nós estamos ainda num patamar muito pequeno. Uma das questões Uhum. que nós temos tratado na CVM, e eu faço aqui uma consulta totalmente pessoal, né? Não em nome da minha plataforma, nem em nome da associação, eu fico imaginando o seguinte: você dentro de uma corretora, você tem toda essa galera de novos investidores. Esse pessoal, eventualmente, poderia ter interesse em investir em startup, é uma coisa totalmente diferente, né? E o crowdfunding trouxe para esse mercado de investidores, pessoas físicas, uma coisa que a pessoa nunca pensou em fazer, né? E ela Uhum. sabe que ela pode estar participando de um empreendimento que tem um risco muito maior, né? Porque é uma startup,
mas que Claro. tem, eventualmente, uma alavancagem maior, se der tudo certo, pode multiplicar por 5, 6, 10 vezes, quem sabe, né? Então, eu pergunto para você, há uma percepção de interesse nesse assunto ou esse assunto nem passa pela cabeça dos investidores que você conhece? Adolfo, assim, eu acho que eu digo que passa mais pela minha cabeça, passa mais por Ok. pessoas que trabalham por ali, mas assim, a gente, até por falta de divulgação, né, desse tipo de Uhum. informação, acho que hoje há uma restrição. Acho que é o tipo de negócio que muita Uma exceção. gente aceitaria e gostaria, né, de participar. Porque apenas grandes investidores, grandes empresas conseguem fazer investimento em startups, né? Enfim, assim, eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter essa oportunidade, né? E quanto mais a gente abrir o leque de oportunidades para um mercado ainda em desenvolvimento aqui no Brasil, é super importante. Agora, eu acho que o que falta talvez seja essa disseminação dessa informação, né? Mostrar para as pessoas que lá na frente talvez possa ter uma oportunidade como essa, e tenho certeza que seria abraçada por não diria a maioria, né, por envolver um Sim. risco grande, mas por grande parte, com certeza, das pessoas que já são atuantes no mercado hoje em dia. Há um pleito dentro da própria CVM pela associação e algumas empresas são favoráveis, algumas não, nem tanto, né? Mas assim, Uhum. a coisa mais lógica seria você falar assim, bom, tem um grupo de corretoras aqui, de corretoras que também são homologadas pela CVM, aliás, até a regra anterior permitia isso, tá? E quando se criou a Uhum. figura da plataforma em 2017, já não tem mais essa cooperação. A gente vai voltar ao tema futuramente, porque se isso for facultado de fazer algum tipo de cooperação, a plataforma com uma DTVM, por exemplo, com a GAD e outras corretoras, é uma forma de você oferecer um produto também, sendo que a plataforma continua sendo responsável por aquela oferta, não vai passar a responsabilidade para a corretora, né? Porque se você também faz uma distribuição de um produto que vem de um banco de investimento, você está fazendo uma distribuição, né? Você tem uma Claro, coparticipação, mas você não é o responsável pela emissão, né? com Enfim, esse certeza. é um assunto que está no pipeline aí para a gente falar futuramente. Há um Não, interesse. maravilha, e eu acho que sim, é uma conversa que merece ser cada vez mais colocada em pauta, sem dúvida. E para falar em inovação, né, que é um pouco do nosso tema aqui na Economia Criativa, eu queria colocar para você um ponto que, na minha opinião, quer dizer, na minha opinião não, na minha sondagem, é uma coisa que não tem pouco tempo não, já tem quase 20 anos. Lá Uhum. fora, talvez um pouco menos, talvez uns 15 anos. Foi lançado um formato de captação, que também é através do IPO, né, oferta inicial, pública inicial, que é o chamado SPAC, SPAC, que é o Special Purpose Acquisition Companies. Então, é uma coisa Uhum. meio diferente para nós aqui. Fala assim, bom, digamos que você, Henrique, é um expert e todo mundo fala que você tem uma reputação muito grande na definição de empresas que você vai fazer uma incorporação, né? Então, você lança um SPAC, né? E você vai para o mercado de capitais, o mercado de capitais vai colocar para você 100 milhões, e com esse produto em mãos, você vai fazer a aquisição de uma empresa, né? Ou eventualmente mais de uma empresa. Eu sei porque nós conversamos sobre isso, eu sei que você conhece o assunto. Isso está longe de acontecer no Brasil? Quais são as eventuais possibilidades ou não possibilidades de acontecer aqui? Acho que hoje, assim, a gente tem alguns impactos no Brasil, mas não do lado de fazer o investimento, mas sim algumas empresas brasileiras já terem recebido bid de SPACs, né? Então, Ah, é? é essa a grande curiosidade. A gente tem, por exemplo, não, assim, a gente pega recentemente, até uma notícia que me lembro de cabeça, a Minerva, né, aquela empresa que é um frigorífico, Ah, sim. e possui dentro dela a Athena Foods, que é a sua divisão de atuação aqui na América do Sul, né, ex-Brasil. Então, você tira o Brasil, atuação ali no Chile, Argentina, enfim. E tinha recebido até uma proposta pouco tempo atrás do meu SPAC para levar, né, um percentual e jogou o valuation lá em cima. E o debate a respeito da existência da SPAC só surge aqui no Brasil, pelo menos com mais força na mídia, quando alguma empresa é alvo de alguma aquisição, né, de repente Sim, de um sim. SPAC. Mas atualmente a gente possui algumas outras ferramentas que são mais utilizadas, né, aqui no Sim, Brasil nesse tipo de sentido, nesse tipo de postura. Então, como a gente estava comentando, né, você citou anteriormente os FIPs, né, fundo de com investimento em participações,
tem também os FIIs, né, com investimento em infraestrutura, que tem alguns incentivos, até mesmo do governo, né, para conseguir alavancar ainda mais, e a expectativa que nós temos é que alguns outros produtos possam vir ao mercado, principalmente na linha do agronegócio, né? Então, com um enfoque no agronegócio, talvez a gente tenha essa expectativa que possa ter um desenvolvimento maior ao longo dos próximos anos, pelo menos é isso que o nosso time de mercado de capitais espera por aqui. Bacana. Tem um aspecto que envolve a parte de legislação, já que a gente falou de startups, falou de ofertas menores, né? Falamos dessa isenção que existe na B3 desde o ano de 2014 para essas ofertas menores, cujo teto está um pouco baixo hoje. E só para comentar, porque nós temos uma demanda também para as startups que começou a ser tratada há 4, 5 anos atrás, que a oportunidade de falar com você aqui agora, também passar o recado para quem está acompanhando esse assunto, é o seguinte: todas as associações hoje ligadas a startups estão tratando esse tema para conseguir a aprovação do marco legal das startups, que a gente pede nada mais, nada menos do que foi feito em 2014 para as empresas maiores, né, que faturam até 500 milhões de reais. As startups faturam muito menos que isso. E os investimentos que são feitos para essas startups vêm de crowdfunding, vem de investidor anjo, vem de investidor de fundo de investimento, FIPs, por exemplo, até o investidor de venture capital, né? E, assim, é um tratamento não isonômico, né? Porque o pessoal, quando investe aqui e vende, tem ganho de capital, ele paga uma taxa que é como se fosse um come-cota, uma coisa meio estranha, né? Então, o pessoal está trabalhando e ultimando, isso agora já está no Senado, a gente espera que haja um resultado muito positivo, porque precisamos incentivar, né, o investimento em startups também e fazer com que exista um patamar que vá chegar também para o mercado de capitais através das corretoras o mais cedo possível, né? Não, com certeza. Não, acho que vai destaque disso aí é um ponto assim, às vezes a gente pensa em desenvolvimento, né, do país, até viajando aqui nesse conceito, mas a gente pensa às vezes no desenvolvimento do país em alguns pontos que óbvio que no longo prazo vão gerar resultados, né? E aí a gente fala, de repente, claro que tem que desenvolver educação, claro que tem que desenvolver... Mas assim, tem algumas questões empresariais que não são de difícil, né, resolução, que podem obter um retorno, um desenvolvimento muito expressivo para o país ao longo dos próximos anos. A gente está falando sobre empresas de tecnologia, me veio a cabeça aqui, se você quisesse investir em uma empresa de tecnologia na Bolsa, coisa de 2 anos atrás, você teria ali 2, 3 opções. E por que isso, né? A gente tem tanta opção nos Estados Unidos, por que a gente tem tanta opção na Ásia, na Europa e no Brasil uma restrição tão grande? Claro que tem alguma coisa errada aí, né? E se tem alguma coisa errada, a gente tem que atacar esses pontos. A dificuldade para empreender no Brasil, a gente já sabe como é, né? Pensa no lado da empresa. A empresa, você quer contratar um funcionário, ele vai receber X, você vai pagar 2X. Né? Você não tem nenhum incentivo e uma dificuldade muito grande de obter investimentos, seja através de dívida ou através do equity, né? Assim, se você quer buscar linhas de crédito, você vai ter que pagar, até coisa de 5 anos atrás, você pagava, né, só o que você ia pagar de juros, já te desincentivava, era mais fácil você investir direto na bolsa através de uma outra empresa, enfim. Sim, sim. E, de toda forma, também no equity, né, para o que a gente está conversando agora a respeito das startups. Se uma pessoa, né, um fundo, enfim, busca fazer um investimento numa companhia, nesse início de trajetória que teria tudo para desenvolver, alavancar, né, e posteriormente o governo obter retornos maiores, né, você pega uma empresa que é listada, uma local web da vida, saiu com valuation, eu não lembro de cabeça, mas vamos supor que seja 2 bilhões, né, valorizou 600% em um ano desde a sua oferta. Saiu a oferta 17,25 e chegou a bater R$ 130, né, o papel. Então, é natural que com esse crescimento, né, a empresa se capitalize e lá na frente você vai conseguir obter só o que essa empresa vai pagar de tributo para você é muito maior do que seria se você taxasse ela no início da sua trajetória, né? Sim, se você sim. taxasse mais forte o retorno de capital daquelas pessoas, dos investidores que estão dispostos a correr aquele risco também, né? Se você investir numa startup não é simples. Então, me decorreu esse pensamento aqui, eu acho que contribui um pouquinho para essa conversa que a gente estava realizando a respeito do marco legal.
Mas eu estou bastante bem impressionado aqui, quero te parabenizar, porque você tem um conhecimento geral de muitas coisas aí, você respondeu perguntas sobre temas totalmente variados, né? Fico muito feliz que você tenha participado conosco aqui hoje, nesse programa Economia Criativa, Visão de Mercado, Descomplicando a Economia com Criatividade. Quero que você deixe aqui um recado final para para a nossa audiência, né? E te agradeço muitíssimo por ter participado dessa jornada e parabéns pelo trabalho que você está realizando junto à Guide. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui conversando com você, também anteriormente com o Rogério. Bom, deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, eu acredito que as pessoas que nos acompanham já são pessoas que têm um conhecimento, né, mais envolvido a respeito do mercado, que está acompanhando esse dia a dia, esses debates que vocês trazem aqui, né? Mas, de toda forma, convidar a todos a nos acompanhar esse desenvolvimento, né, que a gente tem obtido no mercado como um todo. Nós, Guide, temos o objetivo de capitanear, né, e conseguir facilitar, trazer essa informação de maior qualidade para todo mundo que nos acompanha. Então, através do nosso site, através, né, do nosso site, o Guia Financeiro, temos a distribuição de todos os relatórios que nós produzimos de graça. Vocês podem estar sempre bem inteirados, né, através do que a gente produz, seja nosso time de macroeconomia, nosso time de política, nosso time de ações, enfim, tudo que é produzido pela Guide está de fácil acesso para que todo mundo que busque, né, que esteja buscando essa introdução no mercado consiga obter essa introdução já baseado, né, em estudos que nós realizamos, não entrar de qualquer jeito. Eu sei que muita gente tem receio de entrar na bolsa, né, tem esse aspecto de longo prazo que está nas nossas gerações aqui no Brasil, de que bolsa está ligado à sorte, né? Bolsa não é sorte, bolsa é estudo, é muita pesquisa. Então, nós convidamos a todos, né, a entrarem aí nas nossas redes sociais, também no Instagram, no Twitter, Facebook, estamos sempre divulgando tudo que produzimos. Enfim, nosso trabalho é constante nesse sentido e vai ser um prazer recebê-los também aqui dentro da nossa casa. Valeu, então. Obrigado, Henrique. Grande abraço. Valeu.